Boa tarde, pessoal. Então, como a enfermeira Sheila me apresentou, eu sou Carolina, sou professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo e sou mestre, doutora e pós-doutora em saúde coletiva. E a minha experiência em administração de medicação na atenção básica, eu já trabalhei como enfermeira em estratégia de saúde da família e atualmente eu atuo como docente nas aulas práticas na unidade de saúde de Consolação, especialmente na sala de medicação e na sala de curativo junto com os alunos. Há 10 anos eu estou nessa experiência aí de sala de medicação e curativo como docente. Tá? Gostaria de agradecer imensamente o convite do Telesaúde Espírito Santo, na pessoa da enfermeira Sheila e da senhora Zilma Rios também. Muito obrigada, é um prazer estar falando, estar aqui no Telesaúde, estar conseguindo compartilhar um pouco de conhecimentos e estar aprendendo com vocês também. Então, para a gente começar, né, hoje a gente vai falar um pouco da administração de medicamentos na atenção básica. E antes de falar sobre essa questão, queria relembrar um pouco, né, da atenção básica, o que seria a atenção primária, que a gente trabalha com os objetivos de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e, não menos importante, a questão da vigilância em saúde. E é realizada não só por nós, enfermeiros, né, mas por uma equipe multiprofissional, dirigida a uma população adscrita num território definido. E, em relação aos tópicos que a gente vai abordar hoje, considerações éticas e legais, processo de enfermagem, a questão da segurança do paciente na administração da medicação, princípios básicos, principais vias, e um pouco, né, que a gente tem que lembrar do cálculo de medicação, prescrições e os principais erros. E aí, falando um pouco das considerações éticas e legais, nós temos que lembrar, né, da Lei 7.498 de 86, que regulamenta o nosso serviço de enfermagem e fala que a enfermagem é parte integrante da equipe de saúde. Na prescrição de medicamentos, sim, o enfermeiro pode prescrever sim, desde que estabelecido nos programas de saúde pública e na rotina aprovada pela instituição de saúde. Tá? É muito importante a gente lembrar disso, porque muitos de nós, até profissionais da enfermagem, acham que só o médico que pode prescrever. Mas se tiver no programa e na rotina da instituição, nós também temos essa habilidade, essa competência. Né? Na resolução 487 de 2015, ele já fala, né, veda aos profissionais de enfermagem a questão da prescrição médica à distância, por telefone e a execução da prescrição fora da validade. Né? Algumas situações a gente tem, o médico mandou um e-mail com a prescrição, ligou, nós não podemos fazer isso. Né? O médico não viu o paciente, não viu a situação, então a gente não realiza. E nem a execução da prescrição fora da validade. A prescrição tem uma data específica. Se está fora dessa data, pode ter acontecido várias situações com o paciente que nem se encaixa mais essa medicação, ok? E não podia deixar de falar, né, do Código de Ética da Enfermagem, que foi atualizado aí no ano passado, em 2017, a 564 de 2017, que no seu artigo 78 e 79 também traz sobre a medicação, administrar medicamentos sem conhecer a sua indicação, a ação da droga, via de administração e potenciais riscos, resguardados os graus de formação do profissional, né? A gente sabe que a gente tem várias categorias profissionais e cada profissional aprendeu durante o curso realizado todas as competências e habilidades. Então, não é só a questão de você saber a técnica de aplicação da medicação, mas você sabe para que serve, qual a ação da droga, a via de administração, a gente vai falar sobre isso mais adiante. E no artigo 79 fala na nossa prescrição, né? De prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos nos programas e nem aprovados, exceto em algumas situações de emergência
que aí são as questões das exceções. E aí, a gente fala, né, entre as atribuições da enfermagem, a administração de medicamentos quer muito entendimento teórico, devido à responsabilidade de ministrar as drogas. A gente deve conhecer os efeitos, tanto desejados quanto indesejados, para suprir a necessidade do paciente sem prejudicá-lo, ou com o mínimo de risco de prejuízos possíveis. E aí a gente começa a falar do processo de enfermagem na administração de medicamentos. Quando a gente fala do processo de enfermagem, nós temos sempre que voltar e saber um pouco o que traz a nossa legislação, né? Então, a gente também tem a resolução COFEM 358 de 2009, que fala sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem. A gente vê algumas vezes, né, alguns enfermeiros falam, não, eu faço o processo de enfermagem, e aí a gente pergunta, quantas etapas tem o processo? E a pessoa não sabe responder. Então, é interessante e extremamente importante que a gente saiba a nossa legislação, tá? Então, as etapas do processo são a coleta de dados, né? Que a gente vai observar dados subjetivos, objetivos, exames diagnósticos, os diagnósticos de enfermagem, né? Como vocês já devem saber, a gente tem no Brasil 2 principais tipos de diagnóstico, né? Que seria quando a gente usa o NANDA e quando a gente usa a FIP. O planejamento de enfermagem, dentro dessa coleta de dados, desses diagnósticos, qual é o seu planejamento de cuidados para esse paciente? A implementação e a etapa de avaliação de enfermagem, que também é extremamente importante. Eu entendo que quando a gente está numa sala de medicação, na atenção básica ou atenção primária, é difícil a gente fazer o processo de enfermagem, mas em algumas situações é muito interessante que a gente faça. Às vezes a gente faz, mas não consegue escrever, né? Registrar, mas a gente faz a coleta de dados, faz o diagnóstico, tudo muito rápido e automático, mas a gente sempre faz o processo de enfermagem. E dentro do possível, né, muito interessante que seja registrado o maior número de dados possíveis. E no artigo 5º dessa resolução, a resolução fala que o técnico auxiliar de enfermagem participa da execução do processo naquilo que lhes couber, né, o que for de competência e habilidade dessa categoria profissional, só que tem um detalhe, sobre a supervisão e orientação do enfermeiro, ok? E aí, falando um pouco, né, de um assunto recente, que é a questão da segurança do paciente. E aqui, especificamente, nós vamos falar da segurança do paciente na administração de medicamentos. E aí, a gente tem a portaria 2436 de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, né, que foi muito reformulada. E no artigo 14, ele fala instituir ações para a segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os efeitos adversos. É de extrema importância que venha essa questão da segurança do paciente na atenção básica, porque quando a Política Nacional de Segurança do Paciente surgiu, foi muito voltada para os hospitais, pela maior complexidade do nosso paciente, a gente tem mais riscos e mais eventos adversos. Mas na atenção básica, apesar da complexidade ser menor, não minimiza os riscos. A gente também tem riscos, a gente tem efeitos adversos e a gente precisa conhecer, independente se é na sala de medicação ou curativo, numa consulta, a gente precisa ter conhecimento para poder minimizar os riscos e os efeitos adversos. O que seria a segurança do paciente? De acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde em 2009 e do Ministério da Saúde em 2013, a segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. É interessante relatar que é mínimo aceitável, porque quando a gente está falando de administração de medicamentos, a própria questão de você realizar uma medicação endovenosa, você tem o risco, um dano da dor do paciente, eu estou introduzindo um catéter intravenoso periférico, né? Então, tem um dano, mas o mínimo aceitável. E um dano, a gente tem que minimizar e reduzir um dano desnecessário.
né? E, como eu já havia falado, a segurança do paciente também na atenção primária. E, como nós vamos observar aqui no próximo slide, a segurança entra como um dos 6 itens da dimensão da qualidade em serviços de saúde. Tá? Então, os outros itens a gente tem a efetividade, a atenção centrada no paciente, né? Quando a gente olha a história de saúde do Brasil, muito tempo a gente estava nos modelos assistenciais, a gente tinha uma atenção centrada na doença, hoje esse foco mudou, a nossa atenção é para o sujeito, é para aquele paciente, barra família e comunidade que a gente também vê na atenção primária, a oportunidade, a questão do acesso, eficiência e também a equidade. Então, lembrando que essa segurança é somente um dos eixos da qualidade. E nos protocolos básicos de segurança do paciente, tanto nas duas portarias de 2013, a gente observa que eles falam muito da área hospitalar, mas a gente também tem questões de atenção básica, ó, a prática de higiene das mãos em serviços de saúde, né? E falando aí na sala de medicação, como que é a prática de vocês da higiene das mãos? Antes e após cada medicação, como que é feito? A questão da identificação do paciente, como é que você identifica o paciente na atenção primária? Né? Às vezes tem unidade que tem um pouco movimento. Tem unidades que tem muito movimento. Como é que você vai identificar esse paciente? Né? E a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. A gente vai falar um pouco adiante sobre essa questão da prescrição, uso e administração. E eu trouxe para vocês uma revisão sistemática, não existe muitos trabalhos, né, de segurança do paciente na atenção básica, uma revisão sistemática que foi feita em 2014, gerou como resultado 33 artigos, de 2007 a 2012, realizados na atenção básica. E os erros mais comuns da questão da segurança do paciente eram os erros de medicação e os erros de diagnóstico. Então, mais uma vez, retratando a importância da administração do medicamento, já que, infelizmente, a gente ainda tem muito erro de medicação. Falando em medicação, quais são os princípios básicos para essa administração de medicação, para a gente minimizar os erros, riscos e eventos adversos? Nós temos, né, o 8 certos, algumas literaturas trazem os nomes, né, a pessoa certa, a medicação, a dose, o tempo, e aí eu vou explicar para vocês detalhadamente nos próximos slides. Quando a gente fala da medicação, né, a gente precisa ter em mente a questão da regra das 3 certezas. Eu preciso conferir o rótulo dessa medicação antes de retirar o frasco do armário ou do carrinho, né, de urgência, antes de aspirar e antes de recolocar no armário ou desprezar o frasco. Isso, gente, é uma atitude extremamente simples, né, de você fazer 3 checagens, 3 certezas, mas é extremamente necessário para minimizar os erros. Vocês sabem que há muitas medicações que fisicamente e visualmente elas são muito parecidas e realmente a gente coloca no lugar errado, o outro profissional que estava na sala antes da gente colocou no lugar errado. Então a gente precisa checar. Não é checar a cor e o tamanho do frasco, é checar o nome da medicação. A gente tem vários erros causados por essa questão. E as principais vias de administração, né? Desculpa porque cortou uns slides aqui, né? Então vou voltar para esse aqui. A gente precisa conferir se a pessoa é certa, né? E aí retorna aquela questão que eu falei da administração do paciente, se a medicação foi certa, e aí a gente precisa fazer a questão da checagem, a dose está correta, o tempo está correto, de quanto em quanto tempo eu tenho que administrar, de quanto tempo o paciente vai tomar essa medicação, durante quantos dias. A via, qual a via de administração? Oral, inalatória, intramuscular. A documentação, né, a prescrição está correta? E a razão, o motivo dele tomar essa medicação? Né? O motivo está batendo com a medicação? E a questão da resposta. Que resposta você quer ter para esse indivíduo tomando essa medicação?
ok? Então, a gente precisa sempre estar atento a esses 8 itens super importantes na administração do medicamento. E, falando das vias de administração, nós temos várias vias, como vocês podem observar aqui no slide, mas nós vamos falar das mais importantes, né? Infelizmente, não dá tempo de a gente falar tudo, e tem algumas vias que são também específicas da classe médica. Então, a primeira via, né, a via gastrointestinal ou via oral, tem uma das principais vantagens da facilidade na administração e menos dispendiosa, mas eu também tenho algumas contraindicações. Eu não posso usar náusea e vômitos, diarreia, paciente com dificuldade de engolir, consciência rebaixada. A gente não pode administrar, são as contraindicações. A via gástrica, né, que é a introdução do medicamento através da sonda gástrica, seja nasogástrica, nasoentérica, gastrostomia ou da jejunostomia. E também temos a via administração parenteral, que envolve injetar o medicamento nos tecidos corporais. E aí nós temos a via intramuscular, no músculo, a via subcutânea, no tecido subcutâneo, intradérmica, né, no intraderme, abaixo aí da epiderme, a endovenosa e a intravenosa, que a gente vai colocar diretamente na corrente sanguínea. E aqui a gente tem falando um pouco dos ângulos, né, que é extremamente importante, né, intramuscular, normalmente a gente faz um ângulo de 90 graus, e aí na intramuscular a gente tem a questão da trilha em Z, por exemplo, para evitar o refluxo da medicação, que a gente utiliza principalmente em anticoncepcionais ou em outras medicações muito oleosas, no qual a gente faz uma lateralização do músculo para que a medicação não reflua. Esse é o principal objetivo. A via subcutânea, né, que normalmente a gente faz insulina com ângulo de 45 graus. A via subcutânea, nem nos livros normalmente fala esses ângulos, mas a gente também tem que usar o bom senso, porque numa pessoa obesa eu vou ter um ângulo, numa pessoa que é caquética eu vou ter um outro ângulo para que eu atinja o tecido subcutâneo. A via intravenosa, normalmente a literatura recomenda, na maioria das vezes, 25 graus. Entretanto, às vezes a gente tem alguns vasos que são tão superficiais que se a gente fizer 25 graus, nós vamos extravasar o vaso. Então, em algumas situações, a gente faz 10 graus. Realmente bem, quase paralelo aí à pele, né? E a intradérmica, a gente faz de 10 a 15 graus, que é aquela medicação que está na derme, e aí vocês vão ver em umas imagens que a gente tem que chegar a elevar um pouquinho a derme para que seja realmente intradérmica. Né? E quais são as vantagens? A absorção mais rápida e completa, maior precisão para eu dar a dose desejada, está direto na corrente sanguínea, eu tenho uma maior precisão, resultado mais seguro, e eu posso administrar algumas drogas que são destruídas pelos sucos digestivos. As desvantagens, a primeira eu já falei, que é a dor causada pela picada da agulha, às vezes tem algumas drogas que causam irritação. Em caso de engano, né, de um erro, pode levar a uma lesão considerável, dependendo da medicação que foi alterada. O rompimento da pele tem um risco de infecção. Uma vez administrada, a gente não consegue retirar a droga do corpo, tá? Porque já está na corrente sanguínea. Os riscos, né? Infecções locais, abscessos, alergia ao produto para antisepsia ou para as drogas injetadas. Em algumas situações mais graves, né, no caso de pessoa que tem alergia de dipirona, e você dá uma dipirona intravenosa, questão de choque anafilático, embolia, trauma psicológico, a gente observa principalmente em criança, né, que chega na sala de medicação, tem alguém com jaleco branco, ela já começa a chorar. Às vezes vai tomar vitamina A, mas já começa a chorar porque tem alguém de jaleco branco. E o trauma tisular, né, do próprio tecido. A via intramuscular, como eu falei, nas camadas musculares, o efeito é relativamente rápido. E para a gente escolher o músculo, a gente tem que levar em consideração a idade, o volume a ser injetado e o tamanho do músculo. Né? E o peso e a quantidade do tecido adiposo pode influenciar na escolha da agulha. Algumas medicações, como o Noripuru intramuscular, tem que ser muscular profundo. Então, normalmente já vem na caixa aquela agulha 40 por 8, por exemplo.
Regiões para aplicação. A região dorsoglútea, lembrando que a gente precisa, desculpa, saber essa localização correta, porque a gente sabe do nervo ciático, que passa ali muito próximo, o vasto lateral da coxa, como a gente mostra aqui, o deltoide, né, no membro superior, e a gente também tem a região ventroglútea. A região ventroglútea é uma das regiões que tem bastante segurança e não tem muitos nervos. E não tem muitos nervos, então facilita, minimiza a dor. E aí, sobre a região ventroglútea, ela foi introduzida em 54 pelo anatomista suíço von Rostetter. Não sei falar russo, tá, gente? Então, normalmente a gente fala a ventroglútea ou Rostetter, tá? É uma região que é formada pelos glúteos médio e mínimo, não tem contraindicação e é segura para qualquer idade. Por quê? Tanto a irrigação quanto a inervação dessa região localizam-se numa certa profundidade. Então, aqui a gente não consegue fazer uma parte prática dessa questão, mas tem vários livros, tem vídeos dessa região ventroglútea, então eu sugiro vocês que estudem e tentem fazer. Ah, professora, mas a população sempre gosta de fazer no glúteo, no braço, ok. Mas se a gente não começar a fazer, nem a população vai saber que existe. E é muito mais segura. Eu comecei a fazer na unidade de saúde de consolação. No início, realmente, a gente teve. A população não aceitou muito bem, mas depois que a gente aplica em uma, duas, a pessoa vê que a dor é menor. Extravasa muito menos, né? E aí, nós conseguimos. Hoje a gente faz no maior número de pessoas. Tem uma questão que as pessoas não querem, mas a gente só vai saber se a gente propor, né? Então, a via subcutânea, né? A droga no tecido subcutâneo é uma terapeuta lenta, contínua e segura através da tela subcutânea. Que no caso também, como eu falei, da insulina e também da enoxaparina, né? Os locais de aplicação subcutânea, né? Normalmente a gente faz na região abdominal, costas, posterior do antebraço, nesses locais aí. A via intradérmica, né, deve ser introduzida na pele. Como eu falei com vocês no início, a gente fala que tem que subir essa casquinha de laranja aqui, tá? Que tem que ser introduzida e a epiderme tem que ter essa elevação. No máximo, meio ml, mas normalmente a gente faz em 0,1 ml. Para que a gente utiliza? Provas de teste tuberculínico, né? No caso para tuberculose, e sensibilidade para a questão para ver algumas alergias. E a endovenosa, né, ou intravenosa, como eu falei, diretamente na corrente sanguínea, tem um efeito sistêmico rápido e a gente para administrar medicações que normalmente irritam o tecido. As veias, normalmente a gente utiliza, né, na região do membro superior, braquial, algumas aqui, e recém-nascidos, aí que vocês já devem saber mais, quem está mais na prática, né, já sabe. Em recém-nascidos, normalmente a gente utiliza a região cefálica e em casos que a pessoa está tem situação mais complexa, não tem mais veia, a gente faz nas jugulares aqui na região cervical. E a gente também faz na região, na mão também, tá? E aí, gente, quando vocês veem cálculo de medicamentos, né? Muitas pessoas falam, meus alunos, até que no quarto período, que é a disciplina que eu dou, a gente dá o cálculo. Eu entrei na enfermagem porque eu não tinha matemática, mas tem sim, tá? Então, a gente precisa entender um pouco das equivalências. Ah, professora, mas isso é muito básico. Mas tem gente que não sabe. Chega lá, quilo, quer dizer 1000 gramas. 1 miligrama, quer dizer 1 micrograma. E 1 ml, essa é a questão que mais pega. 1 ml, naquela seringa de 1 ml, eu tenho 100 unidades de insulina. Então, em meio ml, eu vou ter quanto? 50. E aí, às vezes, você não tem aquela agulha, a seringa de insulina, que tem as unidades, mas tem uma de ml. Não sei fazer não. Então, só sei fazer se contar as unidades. Tenho certeza que vocês sabem fazer. Todo mundo estudou regra de 3, sabe multiplicação, então vai fazer 1 ml, 100 unidades. Quantas unidades você tem que dar? 50? X. Vamos fazer a regra de 3 e vai dar meio ml. Ok? Então,
há necessidade, eu prefiro fazer em regra de 3 que ficar decorando fórmula. Outra parte que às vezes tem na questão quando a gente precisa fazer uma diluição, né? Soluto é a parte sólida e solvente é a parte líquida. E normalmente a gente expressa por concentração. Eu não era da sala de medicação, entrei agora na unidade, não sei fazer essas questões aí de gotejamento de soro, não. Eu pergunto para o médico. É rápido, é fraco, é o quê? Então a gente precisa saber. Não existe o gotejamento rápido, gotejamento devagar. O rápido para mim pode ser diferente o rápido para você. É uma questão muito subjetiva. Então a gente precisa fazer gotejamento de soro, sim. Está com o relógio ali do lado do soro e está contando, tá? E aí, para gotejamento de soro, a gente precisa saber, 1 ml corresponde a 20 gotas, que também corresponde a 60 microgotas. Logo, se 20 gotas representa 60 microgotas, uma gota corresponde quanto? X. Então, uma gota corresponde a 3 microgotas. Por que está falando de gotas e microgotas? Porque nós temos 2 tipos de equipo. O equipo de gota e o equipo de microgota. Ok? E a fórmula do gotejamento? Nós temos 2 tipos de fórmula. Em hora e em minutos. Em horas, nós fazemos da seguinte maneira. O número de gotas que você quer, qual o volume que foi prescrito, em quantas horas, vezes 3. Quando é em minutos, é o volume vezes 20, dividido pelo número de minutos. Eu prefiro fazer uma regra de 3, tá? Mas aí a gente precisava de mais tempo de ter uma aula só de cálculo de medicação, mas acredito que vocês tendo essas equivalências, sabendo 1 ml e 20 gotas, essa questão aqui, e a fórmula facilita para vocês. Hoje, aqui em Vitória, a gente tem a Rede Bem-Estar, então a gente tem uma questão tá ligada na internet, então, não consegui fazer, coloca no computador, que tem os programinhas aí de cálculo de gotejamento. Mas não tem internet, coloca no seu celular, também deve ter um programinha no celular que você faz as contas, coloca os números lá e ele faz a conta, ok? Mas, lógico que eu sugiro que vocês façam na mão, meus alunos têm que fazer na mão, tá? E ficam com o relógio lá para poder contar, é de extrema importância essa questão do gotejamento. E aí a gente passa para a última parte aqui da nossa aula sobre as prescrições e os erros, né? E a gente tem um protocolo da Anvisa de segurança do paciente que faz algumas recomendações na estrutura da prescrição. Por exemplo, uma medicação de uso oral, eu tenho que colocar o nome do medicamento, a concentração, a forma farmacêutica, dose, posologia, via de administração e orientações de uso. Nossa, tem que colocar 7 coisas na prescrição? Sim, para que o paciente tenha, quando ele sair da unidade, ele saiba como é que ele vai tomar. Ó. Nome do medicamento, captopril, concentração, 25 miligramas. Qual a forma? Comprimido. Né? O que ele vai tomar? Ó, a dose, posologia, administrar 50 miligramas de 8 em 8 horas. Por qual via? Via oral. Quais orientações de uso? 1 hora antes ou 2 horas depois de alimentos. Ok? E aí a gente também tem do endovenoso. Nome do medicamento, tem todas essas questões, tipo anfotericina B, 50 miligramas, frasco ampola. Como que eu vou administrar? Reconstituir 50 miligramas em 10 ml de água destilada e rediluir para 500 ml na dissolução de glicosada 5%. Uso endovenoso e infundir o quê? Olha a importância. É recomendado que eu tenha a velocidade da infusão. 35 gotas por minuto. Uma vez ao dia, administrar em 5 horas. Tá? Então, precisa ter essa questão. Inalatório, também, fazer aerosol 5 gotas, diluído em 3 ml de solução fisiológica, de 6 em 6 horas. Então, é importante que eu tenha essa prescrição com todos os itens e com uma letra legível, né? De preferência também, porque senão é complicado essas situações. E aí, a Anvisa também sugeriu ter um indicador para os erros de medicação. Será que a gente sugere um indicador porque não acontece muito? Normalmente a gente sugere um indicador porque a gente precisa medir, porque essa questão está aumentando demais, né? A gente tem outros tipos de indicadores,
Por exemplo, incidência de doença, prevalência de doenças, taxa de mortalidade, taxa de morbidade, vários indicadores. E a Anvisa sugeriu esse indicador para erros de medicação. Aqui no município de Vitória, o profissional responsável por entregar a medicação para o paciente é o farmacêutico. Então, de acordo, e é o que é recomendado, né? De acordo com a Anvisa, a responsabilidade é do farmacêutico. O nome do indicador, então, é taxa de erros na prescrição. Qual o objetivo? Monitorar a ocorrência de erros na atividade da prescrição. E a fórmula do indicador, né? Como que a gente faz? Número de medicamentos prescritos com erro vezes 100, dividido pelo número total de medicamentos prescritos. E a periodicidade mínima é mensal. E aí, eu queria saber de vocês já tinham ouvido esse indicador? Vocês fazem esse cálculo de indicador na unidade? É o farmacêutico que dispensa a medicação? É possível a gente calcular esse indicador no serviço de vocês? É muito interessante, pessoal, porque eu não tenho como falar, minha taxa de erro, um paciente me falou que teve erro na prescrição. Mas cadê o número? A gente precisa de questões quantitativas para poder explicar, né, para eu poder contextualizar uma situação. E aí a gente vai falar um pouco, para finalizar, das regras gerais, né? A prescrição deve ser escrita e assinada. Às vezes a gente recebe prescrição lá sem estar assinada. Volta, doutor, médico, você esqueceu de assinar. Somente em caso de emergência, a enfermagem pode fazer uma prescrição verbal, né? No caso de emergência, não, tem que escrever. Aí é bom senso também, né? Conforme a legislação, mas depois lembrar de, você tem que prescrever, nós utilizamos isso, isso e isso. Toda prescrição deve conter data, nome do paciente, o registro. Nesse caso, não é enfermaria, né? Não tem leito, idade, nome do medicamento, tem algumas questões específicas da prescrição. Nunca administrar um medicamento sem rótulo, prestar atenção nisso. Verificar a data de validade, né? Eu sei que a gente verifica bastante do carrinho de urgência, mas é a data de validade daquelas medicações que estão ali na sua sala de medicação. Né? E os que estão na farmácia, eu sei que é responsabilidade farmacêutica, mas nós também podemos lembrar, verificar a periodicidade dessa verificação. Nunca administrar medicamentos preparados por outras pessoas. Quem vai assinar que administrou é você. Tem certeza que você está administrando aquela medicação que já está naquela seringa, aquela questão? Eu sei que tem nos hospitais algumas questões que um prepara, outro administra, mas aí é uma questão do serviço hospitalar. A gente está falando aqui especificamente da atenção primária, tá? Na atenção primária a gente não tem esse volume tão intenso como no hospital, então dá sim para você preparar e administrar. Tendo dúvida sobre o medicamento, não administra. Tá? Você não sabe que efeito você vai ter, para que ele serve, então não administra. Hoje está muito fácil, né, de você ter essas informações. Lógico, nós precisamos buscar em sites confiáveis, não é drauziovarela.com.br, minhavida.com.br, a gente tem os sites da própria indústria farmacêutica, outros sites como a Biblioteca Virtual em Saúde, que a gente pode procurar sobre a medicação também, sobre pesquisas sobre essa medicação. A gente precisa monitorar e anotar qualquer anormalidade após a administração, vômito, diarreia, erupções, prurido, entre outras situações, né? E aí, eu pergunto para vocês, né? Essa imagem a gente teve uma administração de noradrenalina em acesso venoso periférico. Eu sei que vocês não utilizam, né, a noradrenalina na atenção primária, mas e aí? Não preciso saber, porque noradrenalina eu não administro. Mas hoje você está na atenção primária, amanhã. Então é importante que a gente saiba as principais medicações. E aí, eu pergunto para vocês, onde que está o erro? Onde ocorreu o erro? A medicação foi prescrita errada? O paciente estava errado? Eu administrei no paciente errado? Será que a razão da medicação estava errado? O horário da medicação, né? Acho que foi o horário. O que vocês acham? Onde aconteceu o erro? Né? Na verdade, nessa situação, a via estava errada. Né? Era realmente intravenoso, mas não no membro superior, periférico. Ok?
E eu trago mais uma outra questão aqui para a gente discutir sobre o Noripurum, né? O Noripurum, ela pode ser administrada via intramuscular e via endovenosa. Só que eu tenho um Noripurum para a via intramuscular e um Noripurum para a via endovenosa. Tá? Não é a mesma medicação que eu posso ter duas vias. São fórmulas diferentes. É Noripurum, mas eu tenho algumas questões diferentes para ser administrado no músculo e para ser administrado nos vasos sanguíneos. Então, a gente precisa prestar atenção. Qual a via intramuscular? Tá. E a medicação que eu estou na mão é da via intramuscular? Ah, então, a gente precisa prestar muita atenção nessas situações. Na unidade lá que eu dou aula prática, já aconteceu essa questão desse erro. Era via intramuscular? Estava na receita intramuscular, a medicação era endovenosa e foi feita endovenosa. Qual foi o contrário? Não lembro, faz muito tempo. Mas teve esse erro. Então, pessoal, a maioria dos erros nós precisamos prestar atenção, são questões que não são difíceis, você olhar o medicamento 3 vezes, várias questões, e aqui foram algumas referências que eu utilizei, tá? Algumas resoluções COFEM, Política Nacional, o protocolo que eu falei de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos da Anvisa, e aquele artigo que eu mostrei para vocês. Estou à disposição aqui para tirar as dúvidas e gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês, o convite do Telesaúde Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado e, mais do que ter gostado, que pegue algum detalhe do que a gente conversou hoje e tente mudar um pouquinho a sua prática, tá bom? Muito obrigada. Bom dia para vocês. Boa tarde. Tchau.